caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade. Paz, irmãos, Deus abençoe, bem-vindos. Esperar mais um pouquinho, o pessoal tá chegando, né? E aí eu vou colocar um louvor e na sequência a gente vai orando e a gente dá seguimento no nosso culto ao Senhor, tá bom? A história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Enquanto isso, vai compartilhando com os amigos aí, com os irmãos, né? A gente tá junto. Tô tentando fazer um jeito aqui para mim ver os comentários. A gente tá junto. E vamos orar para a internet não cair, né? Nos últimos dias a internet tá estourando, tanta gente usando. Tá sendo o nosso escape nesse momento. Deus abençoe. Deus abençoe, pessoal. Vou colocar um louvor aqui pra gente, tá bom? Vou fazer uma oração primeiro. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento. Quero te agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa vida, Senhor. Tudo que o Senhor tem feito na nossa família. Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor Deus, em toda a terra, Pai. Pai, nós estamos aqui separados fisicamente, Senhor Deus, mas unidos, ó Pai, no teu Espírito. E o teu Espírito, ó Deus, nos faz um. Assim, Deus, como nós somos um com o Senhor, nós também somos um corpo, Senhor Deus, unidos, Senhor. Pai, eu peço que teu Espírito Santo, Senhor, esteja com a gente aqui nesse momento, Deus. Que a tua palavra seja compartilhada, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração e que a gente possa, Deus, ouvir a tua voz, Senhor, e ser transformado através da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor receba a nossa adoração nesse momento. Que cada um agora, Senhor Deus, na sua casa, com os seus filhos, possa, Senhor Deus, receber essa palavra, Senhor. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo alcance agora cada casa, Senhor, cada lar, ó Deus, em nome de Jesus, que está, Senhor Deus, ligado, Senhor Deus, nesse culto, neste momento de adoração ao Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que Teu Espírito Santo opere de uma forma sobrenatural, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou deixar aqui um louvor para a gente entrar na presença do Pai. Daqui a pouco eu volto para a gente dar seguimento na palavra. E aí eu dou os recados para vocês também. Tá bom? Enquanto isso, vai compartilhando e a gente vai estar junto. Deus abençoe. Já volto aí.
Amém, irmãos? Bem-vindo. Vou fazer mais uma oração para a gente dar seguimento, tá bom? Antes da gente entrar na palavra, eu queria compartilhar com vocês. O apóstolo sempre tem falado do projeto Ágape Solidário que a gente tem feito. E tem sido uma bênção, irmãos. Tem sido uma bênção para você que faz parte da Igreja Apostólica Ágape. Como Deus tem movido as coisas de uma forma que a gente nem espera. Deus tem movido, as coisas têm acontecido. Hoje mesmo a gente tem um grupo, né, dessa organização para a gente poder fazer a distribuição dos alimentos. E aí nesse grupo os irmãos estão compartilhando tudo o que está acontecendo. E coisas maravilhosas estão acontecendo. Coisas maravilhosas. As pessoas estão tendo a oportunidade de encontrar Jesus num momento de tanta confusão, de tanta informação. A igreja está chegando até essas casas, chegando até essas famílias, e tem sido uma bênção. A gente tem distribuído em média de 7 a 10 cestas básicas por dia. Então muitas famílias têm sido alcançadas, muitas pessoas estão recebendo não só o alimento físico, mas também o espiritual. Bom, para ir adiantando, eu não sei até onde você acompanhou, mas eu estava dizendo que o projeto Ágape Solidário tem alcançado muitas famílias e tem sido uma bênção, tá? Eu não sei até onde você conseguiu acompanhar aqui, eu falando, mas resumidamente, faça parte disso, tá? Você pode estar levando na secretaria da igreja o mantimento, no horário comercial, e lá a gente organiza, a gente separa as cestas básicas, conforme a família necessita, e a gente leva até essa casa, e a gente leva o amor de Deus, a gente leva uma palavra de Deus, uma oração, algo que só Deus pode nos dar. Amém? Irmãos, eu vou fazer uma oração para a gente iniciar a palavra e eu peço a Deus que dê tudo certo agora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá liberdade, Senhor, e nós podemos aqui, Senhor, estar juntos nesse momento, Senhor. Pai, eu peço que o Senhor abençoe, Deus, esse momento, que a Tua palavra fale ao nosso coração e que nós sejamos cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Peço que essa palavra, Deus, encha a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, a palavra que eu queria compartilhar com vocês está no livro de Marcos, capítulo 6. Se você puder abrir aí comigo. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos 6, 30. Aqui a gente vai ler alguns versículos e aí conforme o Espírito for conduzindo, eu vou dando as pausas e a gente vai compartilhando essa palavra. Tá? Marcos, capítulo 6, versículo 30. Aqui é bem no início do ministério de Jesus, né? Jesus ele recrutou os seus discípulos, os 12 apóstolos, e dali em diante Jesus começa a pregar o reino de Deus. E Jesus começa a caminhar por todos os lugares e Jesus começa a trazer a palavra para o povo, trazer o reino de Deus para o povo. E Jesus andava no meio da multidão, no meio dos povos. Jesus ele estava sempre ali com seus discípulos, com os apóstolos e os seus outros discípulos. E Jesus sempre estava trazendo o reino de Deus para essas pessoas. E aqui no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 30, fala assim, ó. E os apóstolos se juntaram a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinham feito e como tinham ensinado. E ele lhe disse, vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Ou seja, muitos daquela multidão, inclusive os seus discípulos, iam e vinham com Jesus por todos os lugares, porque Jesus não parava. O tempo todo Jesus vinha pregando o reino de Deus. E Jesus chama e fala, vem aqui um pouco, vem aqui repousar, né? No versículo 31, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Eles não paravam para nada, eles foram um trator no reino de Deus, eles realmente fizeram uma obra maravilhosa. No versículo 32, e foram sós num barco para um lugar deserto, Jesus e seus discípulos. E a multidão viu-os partir e muitos os conheceram e correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se deles, a multidão.
E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus começa a ensinar, a trazer o reino de Deus para essas pessoas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto, o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão para os seus campos e aldeias e circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, Jesus respondendo, disse-lhes: dá-lhe vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E eles lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-o eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Bom, para começar esse texto, essa palavra, primeiro a gente começa com o milagre de Jesus. 5.000 homens para comer 5 pães e 2 peixes. 5.000 homens. Eu fiquei pensando com a minha mente humana e racional como a gente repartiria 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens. Em pedaços pequenos. Seria muito pequeno. Muito pequeno. Mas Jesus fez um milagre. Porque ainda sobrou. Porque aqueles homens comeram, que já estavam com fome há dias com Jesus, e ainda sobrou. Então o milagre que Jesus fez aqui chamou a atenção de todos. De todos. E depois disso, depois que Jesus começa a fazer esses milagres, as pessoas começam a ouvir cada vez mais falar de Jesus e começam a se aproximar de Jesus. Mas o que mais me chamou a atenção nesse texto, que eu li há esses dias no meu devocional, foi que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Compaixão. No versículo 34 fala assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão. Uma grande multidão estava seguindo Jesus, pelos sinais que Jesus fazia, porque Jesus curava, o cego enxergava, o coxo andava, o mudo falava. Jesus trazia o reino de Deus para a terra. Então, a multidão cada vez aumentava, cada vez as pessoas queriam mais estar com Jesus, para simplesmente tocar em Jesus, porque eles sabiam que se eles tocassem em Jesus, algo sobrenatural ia acontecer. E Jesus, quando viu aquela multidão, irmãos, quando Jesus se deparou com aquela multidão seguindo ele, sem comer, com fome, já numa hora avançada, o fim do dia já chegava, Jesus olhou para aquela multidão no versículo 34 e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar eles, começou a trazer ensinamento para eles, começou a trazer ensinamento do reino de Deus. O reino de Deus não é visível, não é de visível aparência. Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele disse assim: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus primeiro começa a trazer o reino de Deus para aquelas pessoas. Porque aquelas pessoas precisavam comer? Sim. Aquelas pessoas precisavam de um milagre? Sim. Jesus faria um milagre? Sim, porque a gente já leu esse texto e sabe que Jesus faria um milagre. Mas eles não sabiam. Eles estavam ali em volta de Jesus, seguindo Jesus, com fome. A hora já vinha se avançando, mas eles não deixavam de seguir Jesus, porque eles sabiam que só Jesus tinha palavras de vida eterna para eles. Eles esperavam a salvação, eles esperavam o Messias, e quando Jesus Cristo aparece trazendo o reino de Deus, e eles entendem que Jesus era o Salvador do mundo, e que Jesus, com os sinais, traria o reino de Deus para eles, eles andavam com Jesus o tempo todo.
o tempo todo, assim como os discípulos, como a gente leu aqui no início do texto, no versículo 30, alguns não tinham nem tempo para descansar. Jesus chamou os discípulos e falou assim: vem aqui, vamos para esse lado, um lado mais tranquilo, para vocês descansar um pouco, porque alguns não tinham nem como descansar e nem como comer. Porque as pessoas precisavam conhecer o reino de Deus, e Jesus andava em todo o tempo pregando o reino de Deus. E Jesus começa a ensinar para essas pessoas o reino de Deus. E a gente vê pelos evangelhos as parábolas de Jesus, como Jesus trazia o ensinamento, a sabedoria que Jesus tinha para trazer o ensinamento e trazer o reino de Deus para aquelas pessoas. Mas Jesus também tinha compaixão deles. Jesus também olhava para aquelas crianças. Jesus olhava para aqueles pais de família que estavam ali. Jesus olhava para as mães que estavam ali. Jesus olhava para todos eles. Jesus sentia frio como eles sentiam. Jesus sentia fome como eles sentiam. E Jesus pega todo esse contexto e faz um milagre. Transforma 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 homens comerem. O milagre acontece. Jesus tem compaixão daquelas pessoas. E um pouco mais para frente, tem a segunda multiplicação. Ali quase 4.000 homens comeram. Mais uma vez. E eu quero ler um versículo com você aí, em Marcos capítulo 8, versículo 2. Marcos 8, 2, um pouquinho mais para frente. Olha o que Jesus diz para os discípulos: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. 3 dias sem comer. E aquela multidão não largava de Jesus. Sabe, a gente está vivendo um momento de verdade, irmãos, que a gente não sabe o que acreditar, na verdade. A gente vai no Facebook, a gente é bombardeado com informação. Vamos começar nas redes sociais, né? Que hoje eu acho que é onde a gente pode mais confiar um pouco de informação. A gente vai no Facebook, a gente tem amigos de todos os tipos que pensam de diversas formas e compartilham diversas ideias. E isso, às vezes, pode te confundir. Se apega em Jesus. E aí você vai no Instagram, a mesma coisa, e assim por diante, em todas as mídias e todas as redes. Aí na televisão, nos jornais, é a mesma coisa. Muita mentira, muita coisa errada, muito engano. E eu acho que, assim como eu acho que você também tem a expectativa de, por exemplo, quando isso vai acabar? Quando será que essa pandemia vai se encerrar? Quando tudo volta ao normal? Quando será que a minha loja vai poder abrir? Quando eu vou poder trabalhar? Quando a gente vai poder ir para a igreja? A gente fica com essa expectativa. Quando tudo vai voltar ao normal? O que será que vai acontecer? Será que vai voltar ao normal? A gente tem, todo mundo, a gente é humano, a gente tem essa dúvida. A gente fica procurando algo, uma resposta. E alguns dias atrás, eu confesso que eu fiquei muito confuso em algumas coisas. Eu comecei a ver muitas coisas de informação, notícia, jornal. E eu me peguei por alguns minutos, poucos minutos. 5 minutos eu fiquei um pouco confuso, sem saber o que fazer. E eu orei. Eu falei: Deus, fala comigo, eu preciso de uma palavra tua, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor pode falar algo verdadeiro para mim. E foi assim. Jesus me deu uma palavra. Jesus me deu uma palavra. E essa palavra confortou meu coração. Confortou meu coração. Irmãos, e depois daquele dia, eu não me preocupei mais. Eu não pensei mais o que vai acontecer. Ou se vai acabar, ou se vai voltar ao normal. Porque o amanhã pertence ao meu Deus, ao seu Deus. Então a gente não tem que se preocupar, a gente tem que confiar em Deus. E essa multidão se encontrava da mesma forma, procurando uma palavra, procurando uma solução. E eles começaram a ouvir Jesus e aquela palavra começa a confortar o coração deles. Eles começam a receber aquela palavra e eles não largam de Jesus. 3 dias sem comer. 3 dias sem comer, 3 dias, de repente, sem tomar banho, dormindo de uma forma que não era na sua casa, porque eles andavam com Jesus e Jesus não parava. A gente viu o texto anterior que alguns discípulos de Jesus nem comiam, nem tinham tempo para comer. Porque a obra era grande, muitas pessoas precisavam ouvir o reino de Deus. E aquela multidão andando com Jesus. E eu quero dizer para você,
E para mim também, porque o Espírito Santo me disse isso e diz para mim agora também. A gente fica procurando coisas, a gente fica procurando milagres, mas a gente tem que se apegar em Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna. Jesus pode fazer um milagre na sua vida, Jesus pode fazer um milagre na sua casa, Jesus pode fazer um milagre na tua empresa, Jesus pode fazer um milagre em qualquer área da sua vida. Mas Ele tem algo a mais para te oferecer. Jesus quer te ensinar a viver. Jesus quer te ensinar a pescar. Jesus quer te ensinar a conquistar o reino de Deus. Ele pode te trazer a bênção e Ele vai trazer a bênção para você. Mas Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar da sua família. Jesus tem compaixão de você, Jesus tem compaixão de mim. Jesus nos ama. E foi por isso que Jesus se entregou na cruz. E por isso Jesus andava com a multidão aqui. Por isso Jesus teve compaixão deles 2 vezes. Por isso Jesus andava no meio da multidão, ensinando e pregando e curando e restaurando. Por quê? Porque Jesus nos ama. Jesus ama você. Jesus ama a sua família. Jesus ama toda a sua história. O momento é crítico, é difícil, é confuso? Realmente é. É, para todos nós. É um momento de muitas informações. Mas existe só uma verdade. Existe só um caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. E esse caminho é Jesus Cristo. E você está disposto a ficar 3 dias sem comer? Você está disposto a ficar até o fim do dia, desde o amanhecer até o fim do dia, esperando uma palavra de Jesus? Nós entramos num propósito de oração e de adoração. A gente tem feito todos os dias aqui em casa. Todos os dias, das 18 às 19 horas é o nosso turno. Nosso turno acabou agora há pouco. Todos os dias, na viração do dia, a gente tem o nosso momento com Deus. E eu digo para vocês, irmãos, tem sido sobrenatural. Sobrenatural. Tem dias que eu sento na sacada e fico olhando o céu. Esses dias fez um céu lindo, né? Eu vi aí muita gente publicando muita foto, acho que foi em muitos lugares. Tem dia que a gente senta numa poltrona que tem ali, eu e as minhas filhas, a Nicole e a Yasmin, e a gente fica olhando o céu. E sabe que a gente fica pensando em Deus. Enquanto toca um louvor, a gente fica pensando em Deus. E sabe o que acontece ali naquele momento? Deus começa a falar comigo, Deus começa a falar com as minhas filhas, Deus começa a falar com a minha esposa. A gente começa a ouvir Deus, a gente começa a receber a paz. Essa palavra, esse ensinamento que Jesus trouxe aqui para a multidão, começa a vir ao meu coração. Porque o mesmo Jesus que ensinou os discípulos e que pregou aquela multidão há mais de 2000 anos atrás é o mesmo Jesus de hoje. E Ele está dizendo essa palavra para você. Tenha paz. Tenha paz. Jesus tem compaixão de você. Confia nele. E se for necessário, Ele vai fazer. Ele vai fazer com que 5.000 homens comam 5 pães e 2 peixes. Isso é algo sobrenatural. E se for necessário, Jesus vai fazer isso por você, sim. Porque Ele tem compaixão de você. E porque Jesus te ama. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem muda às vezes sou eu. Eu mudo o meu jeito de pensar, eu mudo o meu jeito de falar, eu mudo o meu relacionamento com Ele. Ele não muda. Ele não muda. Ele sempre vai estar do meu lado. Jesus sempre vai estar comigo. Jesus sempre vai estar guardando a minha família, sempre vai guardar a obra que Ele tem para mim. Ele sempre vai trazer a provisão para mim no momento certo. O problema é que às vezes a gente esquece de quem realmente a gente tem que acreditar. Mas eu quero, através do Espírito Santo, dizer para você que hoje você pode acreditar em Jesus. Pode acreditar em Jesus. Acredita, Ele pode fazer um milagre na sua vida, sim. Ele é o mesmo que curou, que fez o cego enxergar, o mesmo que ressuscitou mortos. Ele pode fazer algo por você hoje. O mesmo que transformou aqui, que fez esse milagre, transformando esses 5 pães e 2 peixes numa grande refeição para mais de 5.000 homens, Ele pode fazer isso na sua vida também. Se você permitir, se você acreditar. A multidão estava disposta a acreditar e eles sabiam que só Jesus podia trazer para eles o alimento verdadeiro, que é a vida, que é o reino de Deus. E é isso que, através do Espírito Santo, eu quero oferecer para você, o reino de Deus. O reino de Deus. Eu sei que essa mensagem pode chegar em muitos lugares. Hoje a internet é uma bênção. É uma bênção. Mesmo que esse vídeo se encerre, a gente pode compartilhar. Existem outras lives que foram transmitidas que a gente pode compartilhar. Então isso vai chegar em muitos lugares. Eu creio em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra,
que Jesus tem compaixão de você. E compaixão é se importar com o próximo. É sentir a dor do próximo. É ver a necessidade do próximo. Irmãos, Jesus por 2 vezes disse para os discípulos: olha, eles têm fome. Já é tarde. Eles têm fome. Dê alguma coisa para eles comerem. Eles estão com fome. Jesus se preocupou com aquela multidão. Então você pode ter certeza. Tenha certeza, Jesus está olhando para você, tá? Jesus está olhando para a sua família. Jesus está olhando para a sua casa. E eu tenho certeza que Ele pode fazer um milagre. Mas o que Ele tem mais a te oferecer agora é essa palavra. Acredita nele. E você vai ver que a sua vida pode ser transformada. Amém? Eu quero fazer uma oração. Eu quero colocar um louvor aqui para você. E durante esse louvor eu quero fazer uma oração. Eu queria pedir que nesse momento, se você puder, você começasse a falar com Deus. Se você já fez uma oração um dia entregando a tua vida para Jesus, se você um dia fez e se afastou de Cristo por algum motivo, e nos últimos dias a gente não tem se reunido, né, no templo, na igreja, e como faz falta pra gente, como vai ser bom quando a gente voltar, como vai ser bom a gente ouvir os louvores, o pastor Marcelo cantando, adorando a Deus, como vai ser bom a gente estar lá junto. Isso vai ser maravilhoso, mas Jesus pode estar aí com você agora também. Então eu quero colocar esse louvor para você simplesmente só pense em Jesus. Só pense em Jesus agora. Pensa nele e pensa no que ele pode fazer por você. E depois, eu quero convidar você, se você for movido pelo Espírito Santo, a repetir essa oração comigo aí na sua casa. É uma oração de arrependimento. Mas antes, presta atenção nesse louvor, que eu tenho certeza que Deus pode tocar a sua vida com ele. Pense em Jesus agora. Eu sei que você é criativo bastante para pensar nele. Pensa nele, no como ele é, na grandeza dele. Pode ser que você esteja aí com seus filhos, com a sua família. Ou pode ser que você esteja sozinho. Mas independente se você está sozinho ou se você está com a sua família, eu sei que Jesus está aí com você. Então pensa nele agora. Eu queria convidar você, se você nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus, eu quero convidar você a fazer essa oração. É um convite que eu faço para você, através do Espírito Santo. E você vai ver que o seu dia, a sua noite já pode ser diferente. Os seus pensamentos vão ser diferentes. E pode ser que Jesus faça um milagre para você amanhã, ou hoje. Mas o que eu tenho para te oferecer de mais importante é o reino de Deus, é a palavra, é o ensinamento, que é o que Jesus tem para você. Então, se você nunca fez uma oração, ou se você já fez e um dia e se afastou de Cristo, mesmo assim, eu queria te convidar a repetir essa oração comigo.
Querido Deus, nesta noite, eu reconheço que só o Senhor é o Salvador do mundo. Senhor, não há outro além de Ti. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu reconheço, Deus, que eu sou pecador. Eu reconheço, Deus, que eu preciso do Senhor. E por isso, nesse momento, eu aceito, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Essa oração pode transformar a sua vida. Transformou a minha e de muitos que estão assistindo esse vídeo. E de muitos que vão fazer essa oração. Jesus pode transformar a sua vida. Acredita nisso. E para a gente encerrar, eu quero fazer mais uma oração. Se na sua casa existe alguém enfermo, alguém que precisa de um milagre, se você está assistindo no celular ou na televisão, eu não sei a forma que você está vendo, coloca essa pessoa diante de Deus agora e a gente vai orar junto, para que agora Deus faça um milagre por você e por alguém, ou pela multidão que somos nós, uma nação, um povo. Deus pode fazer um milagre e eu creio nisso. Amém? Senhor Deus, Pai, nós recebemos a Tua palavra, Senhor, e nós acreditamos, ó Deus, quem Tu és. Pai, nós estamos aqui, Senhor Deus, baseados, ó Deus, na Tua palavra que é a verdade, e nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta, Senhor. Pai, nós reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, Senhor Jesus. Pai, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor faça um milagre agora, Senhor Deus, na vida de cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor. Eu repreendo toda enfermidade na Tua vida, toda dor, toda depressão, toda solidão. Em nome de Jesus, todo medo que Satanás possa tentar semear na tua vida agora, que seja arrancado pelo poder do Espírito Santo e em nome de Jesus Cristo, que você seja liberto dessas cadeias que prendem, que te cegam, que te fazem temer o dia de amanhã. Em nome de Jesus Cristo, nós temos um Senhor que pode todas as coisas, que pode fazer o coxo andar, o cego enxergar, o Senhor que tem o domínio sobre o céu e a terra, que pode parar a tempestade, que se chama Jesus Cristo. E eu coloco a sua casa, eu coloco a sua família, eu coloco todos os que estão com você agora, nesse momento diante do Senhor. Eu peço a Deus que faça um milagre, em nome de Jesus. E que esse milagre se estenda para todos aqueles que estiverem com você, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. É muito bom a gente ouvir Deus, né? Acredita em Deus, tá? Ele é maravilhoso. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Abração. Shalom.